Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no Wi-Fi Conectados com Deus. Hoje vamos estudar o livro de Gálatas, capítulo de número 3, e o estudo de hoje denomina-se Todos são um em Cristo. Então vamos ler o capítulo inteiro do livro de Gálatas, capítulo de número 3, que vai do versículo 1 até o versículo de número 29. A Bíblia vai dizer o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei e pela fé na mensagem que ouviram? Assim foi com Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Verso 15. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é, nesse caso, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Agora, o que digo é, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então, a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mais um grande texto do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas. Então você que está me ouvindo agora, se não tiver ouvido as mensagens anteriores, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, recomendo que ouça antes dessa mensagem do capítulo 3, porque é uma continuação. Como eu citei no episódio anterior, só foi separado um capítulo do outro para que ficasse de uma maneira mais bem apresentável ali o livro de Gálatas. Mas é um texto contínuo, é um texto que poderia muito bem estar junto aí, todos esses 5 capítulos do livro de Gálatas, porque Paulo vai dando segmento, vai dando continuidade, nem precisava ter essa separação de capítulos.
Então, resumindo, como está sendo essa mensagem desde o capítulo 1. Paulo fundou a igreja de Gálatas, agora ele está distante, mas ele está ouvindo falar de como está sendo a fé dos Gálatas. Infelizmente, algumas pessoas entraram dentro daquelas igrejas, da igreja que ele criou, que ele fundou lá na Galácia. As pessoas tentaram corromper, tentaram deturpar o evangelho verdadeiro que Paulo tinha pregado. Então Paulo vem tentando convencer os irmãos Gálatas a voltarem aquele amor que eles de fato tiveram lá no início. Tanto que nesse capítulo agora, capítulo 3, os primeiros versículos, Paulo ele inicia justamente chamando os Gálatas de insensatos e pergunta: quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Cristo foi crucificado? E ele vai em outros momentos falando, como nós acabamos de ler, e ele fala também nos capítulos anteriores: cadê aquela fé de vocês? Cadê aquela confiança de vocês em Cristo, no verdadeiro evangelho que foi pregado por mim, que sou um apóstolo, que foi pregado pelos outros apóstolos que testificaram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Como que vocês foram enfeitiçados dessa forma? E aqui ele bate numa tecla muito delicada, muito importante da gente tratar, que vamos tratar de forma bem resumida, mas posteriormente a gente pode fazer um estudo bíblico falando um pouco mais a respeito dessa diferença da lei, das obras e da justificação pela fé. E ele vai, então, aqui dar um exemplo de que antes nós vivíamos debaixo da lei, que nós estávamos condenados e Cristo veio como aquele descendente, como ele falou, não são descendentes. A promessa não foi para todos, mas sim para um só. Então é somente através dele, por intermédio de Jesus, do descendente de Davi, daquele que foi escolhido por Deus, que hoje nós temos a salvação. E que essa salvação não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos. E infelizmente Paulo ficou sabendo que os irmãos, os Gálatas, estavam novamente voltando para essas tradições da lei, como ele citou lá no capítulo 2, a respeito da circuncisão. Ele deu o exemplo: olha, alguns são circuncidados, outros não importa, porque agora o que importa é a fé em Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz. Como vocês conseguem ser tão insensatos, sendo que vocês viram, vocês testificaram que Cristo morreu, ressuscitou, e ainda assim vocês acreditam que é pelas obras que vocês serão salvos? Então Paulo bate nessa tecla de forma muito profunda, de forma muito firme, como ele já tinha feito antes com esses irmãos que estavam se perdendo nas tradições, nas falácias, naquilo que outras pessoas, evangelhos errados, evangelhos falsos, evangelhos distorcidos, que algumas pessoas apresentaram para aquela igreja e infelizmente estava tomando parte daquele lugar. Paulo fica preocupado, mas ele não consegue estar lá naquele momento, então ele manda essa carta, ele faz um apelo, ele é firme como um pai na fé para aquelas pessoas, ele é muito firme, como nós temos visto ao longo de toda essa carta, e ele finaliza de uma forma triunfante, de uma forma muito bela, que inclusive foi por isso que o tema dessa mensagem é esse: todos são um em Cristo. E ele vai dizer, então, lá nos versículos 26 em diante: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então ele finaliza esse capítulo demonstrando novamente: é pela fé que vocês são filhos de Deus e não por obras, pois o que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. E ele vai dizer: olha, não há diferença. Assim como ele já tinha falado que não há circuncisos e circuncisos, ele vai dizer no versículo 28, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher. Olha que nem gênero ele faz essa separação. Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai dizer: pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa veio de Abraão, passou por Davi, chegou até Jesus. E nós somos herdeiros desse trono que Jesus tem, que ele está assentado nesse trono à direita do Pai, e nós somos herdeiros dessa promessa que Jesus alcançou. Então ele vai dizer: olha, não tem diferença, não tem tradição, não tem religiosidade, mas sim tem Cristo em nós, Cristo em todos. Ele é tudo em todos, como Paulo vai dizer em outras passagens da Bíblia. E é isso, essa é a mensagem que ele está passando não só para os Gálatas, mas para todos nós que hoje conhecemos esta carta. Que nós somos um em Cristo, que não pode haver diferença, que não podemos julgar uns aos outros, tampouco
Nós podemos achar que nós somos melhores que os outros ou que somos piores. Todos estamos na mesma situação. Estávamos condenados, caminhando para o inferno, caminhando para a condenação eterna, mas Cristo veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Qualquer outro evangelho que fala de prosperidade, que fala que a vida é fácil, que nós podemos alcançar a nossa própria salvação, tudo isso não vem de Deus, porque o verdadeiro evangelho é esse. Cristo morreu por nós para que hoje nós tivéssemos vida, tivéssemos com plenitude e tivéssemos a garantia da vida eterna. Essa é a mensagem de Gálatas capítulo 3, que Paulo passou para aquela igreja que estava se distanciando da verdadeira palavra do Senhor. E se hoje nós também talvez estamos dando ouvido para palavras de autoajuda, de motivação, mas que afasta de Cristo, então que no dia de hoje nós possamos reconciliar com o Senhor, estar próximos do Senhor, da palavra dele, porque este é o caminho que o Senhor quer que nós sigamos. E que possamos refletir nessa mensagem, nessas palavras e conectarmos com Deus neste dia. Esse foi o estudo bíblico do iFé Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.